Olá, meus amores! Vejam só, na aula de hoje nós veremos a diferença entre frase, oração e período. Essa aula está imperdível. Se você não sabe qual a diferença entre eles, fica comigo até o fim, porque você vai aprender e nunca mais vai esquecer. Você já sabe? Então acompanha também, né? Assiste a aula, aprende um pouquinho mais, aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, porque vai poder ajudar aí muita gente, tá bom? Vamos lá, vamos começar então essa aula aí. Olá, meu povo lindo! Vejam só, na aula de hoje nós veremos a diferença entre frase, oração e período. Você não sabe a diferença entre eles? Não tem problema, fica comigo até o final do vídeo e nunca mais você irá esquecer, beleza? Então vamos lá, vamos começar, né? Vejam só, antes de qualquer coisa a gente tem que entender o que é uma frase, tá? O que é uma frase, Vande? Bem, uma frase nada mais é do que todo enunciado que transmite uma mensagem com sentido. É isso mesmo. Você transmitiu uma mensagem, você produziu um enunciado e esse enunciado está transmitindo uma mensagem com sentido, então esse enunciado é uma frase. Lembrando que a frase ela pode ter verbo ou não. Então ela pode ser uma frase mais simples, constituída até mesmo por uma palavra, isso mesmo, por uma palavra. Essa palavra está passando uma mensagem? Tem sentido? Então isso daí é uma frase, tá? Ou ela pode ser uma frase mais completa, né? Uma frase onde vai ter aí sujeito, verbo e predicado, tá? Então, a frase é todo enunciado que tem sentido e ela pode apresentar verbo ou não, ok? Até aí, beleza? Então, vejam só, a frase, ela é dividida, tá? Ela pode ser uma frase nominal, que é aquela frase que não tem verbo, não apresenta verbo, ou ela pode ser uma frase verbal, chamada também de frase oracional, tá? Então, uma frase que é todo enunciado que tem sentido, ela pode apresentar verbo ou não. As frases, os enunciados com sentido que não tem verbo, nós chamamos de frase nominal. E as frases que têm sentido, né? O enunciado que tem sentido e apresenta verbo, nós chamamos de frase verbal. Como assim, Wande? Dá exemplos? Com certeza, vou mostrar exemplos agora. Vejam só os exemplos de frase nominal. Vejam o primeiro exemplo. Silêncio. Ó, eu cheguei no local, lá tem uma placa. Silêncio. Ou alguém chega para mim, né, fala silêncio. Essa pessoa está transmitindo uma mensagem através dessa palavra, né, dessa palavra silêncio. Então, é uma palavra só, é sim, mas que está transmitindo uma mensagem maior. Ela está dizendo, ó, fica quieto, não faz barulho. Aqui não é lugar de fazer barulho. Esse momento não é momento de fazer barulho. Então, essa palavra, só essa palavra silêncio, ela nos transmite uma mensagem com sentido. Então, nós temos aí uma frase, né? E por não ter verbo, por não apresentar verbo, nós temos então uma frase nominal. Vejam outro exemplo também, ó. Fogo. Então, imaginem alguma coisa está pegando fogo, alguém passa gritando na rua: fogo, fogo. Só essa palavra é uma frase nominal, porque não é constituída de verbo, tá? Fogo não é verbo, fogo é um substantivo. Então, por não ser verbo, então nós temos uma frase nominal. Ô, Wande, mas fogo, só a pessoa gritando fogo passa qual mensagem? Tá passando, quando a pessoa grita fogo ou socorro, ela tá pedindo ajuda, né? No caso aí de fogo, ela tá dizendo que tem alguma coisa que está pegando fogo e por causa disso ela tá precisando de ajuda. Então, ao gritar essa palavra fogo,
ela está transmitindo uma mensagem, ela está produzindo um enunciado com sentido e transmitindo uma mensagem. E por não ter um verbo, nós chamamos de frase nominal. Deu para entender até agora? Aí nós temos a outra aqui, ó. Independência ou morte. Olha, independência ou morte. Percebam que também não apresenta verbo. Então, nós temos aí um enunciado com sentido que não tem verbo, portanto, frase nominal. Beleza? Vamos para o exemplo agora de frase verbal. Como eu falei a vocês, é um enunciado que tem sentido e que apresenta verbo. Ó, choveu muito em São Paulo. Percebeu? É um enunciado, né, que tem sentido, passa uma mensagem e também tem verbo, que é o verbo choveu. Ô, Wandi, sim, até agora falasse muito em verbo, o que seria verbo mesmo, que eu esqueci? Verbo são todas as palavras, tá, que indicam ação, fenômeno da natureza, estado ou fato. Indicou ação, fenômeno da natureza, estado ou fato, esta palavra é um verbo. Percebam que nessa frase aí, verbal, que eu coloquei aí para vocês verem como exemplo, choveu é um fenômeno da natureza, né? Então, é um verbo. Se a frase tem verbo, então é uma frase verbal, que também pode ser chamada de oracional, tá? Frase oracional ou frase verbal é a mesma coisa. É um enunciado que tem sentido, que passa uma mensagem e que apresenta verbo. Frase nominal, enunciado que tem sentido, passa uma mensagem, no entanto, porém, contudo, todavia, né? Não vai ter aí verbo, beleza? Não vai apresentar verbo, não esqueçam disso. Bem, Wanda, mas você tem falado aí o tempo todo em enunciado com sentido. Que frase é o enunciado que transmite uma mensagem com sentido. E tem enunciado sem sentido? Bem, vamos ver. Vejam só. Vamos imaginar que eu tenha pedido para vocês fazerem uma frase e vocês têm escrito isso daí. Cabelo, Maria, jornal, as, que, bola, cama, porta de. Passou alguma mensagem? Tem sentido? Não, né? Não tem sentido, não passa nenhuma mensagem, porque isso não é uma frase. Isso é apenas um aglomerado de palavras, tá? São apenas palavras juntas. Não é uma frase. Nós não podemos dizer que isso é uma frase, porque uma frase é um enunciado com sentido. É um enunciado que transmite uma mensagem com sentido. Então, se eu falo, bom dia, Wande, percebam que neste enunciado eu transmito uma mensagem com sentido. Não tem verbo, é uma frase nominal, mas tem sentido, portanto, é uma frase. Já isso daqui não transmitiu mensagem nenhuma, não tem sentido nenhum, portanto, nós não podemos dizer que isso é uma frase. Beleza? Ficou entendido? Deu para entender direitinho? Bem, então vamos continuar. Vamos lá. Quando eu entendi, então, que é uma frase, né? Mas então, o que é uma oração? Bem, oração nada mais é, minha gente, do que frase verbal. Isso mesmo. A oração nada mais é do que uma frase que tem verbo, uma frase oracional. Então, se você produzir uma frase e essa frase tem verbo, nós podemos chamá-lo também, nós podemos chamar esse enunciado de oração. Isso mesmo. Facílimo, né? Então, vejam só, eu coloquei até 2 exemplos aí para vocês perceberem melhor, tá? A primeira frase, né? O primeiro enunciado com sentido é: a menina banhou-se na cachoeira. E o segundo, choveu durante a noite. Percebam que a menina banhou-se na cachoeira tem um verbo que é o verbo banhou-se, né? E esse verbo aí transforma esse enunciado em uma frase verbal. Se eu tenho uma frase verbal, então eu tenho uma oração. Então, esse enunciado, a menina banhou-se na cachoeira, é uma oração. Deu para entender? Simples demais, né? Choveu durante a noite. Percebam que esse enunciado
tem também um verbo que é o verbo choveu. Então, se o enunciado que tem sentido apresenta verbo, nós temos então uma frase verbal, portanto, uma oração. Então, o que é uma oração, Vande? Resumindo, oração é uma frase com verbo, uma frase verbal, chamada também de frase oracional. Fácil demais, né? Muito fácil. Então, depois de descobrir o que é frase, depois de descobrir o que é oração, o que é um período? Simples. Período nada mais é do que um conjunto de uma ou mais orações. Isso mesmo, é um conjunto de uma ou mais orações. Agora vejam o que eu estou dizendo, tá? Eu falei que ele é um conjunto de orações, de uma ou mais orações. Por que eu não falei que é um conjunto de frases? Porque nós temos frases nominais e frases verbais. E o que são as orações? As frases verbais. Então, o período, ele é composto de frases com verbo, ou seja, de orações, e não de frases nominais, frases que não têm verbo, tá? Então, o período não é formado por frases sem verbos. Ele é formado de frases que contêm verbo, ok? O período, ele pode ser dividido em período simples, que é chamado também de oração absoluta, ou período composto. Isso mesmo. Então, período simples são orações, tá? Que apresentam apenas uma oração. Então, é o conjunto de apenas uma oração. E o período composto, ele é formado por mais de uma oração. Então, tem mais de uma oração ali naquele período, então nós temos um período composto. Mas eu tenho uma dica muito bacana para vocês encontrarem ainda mais fácil a classificação do período, tá? Para vocês saberem quantas orações nesse período tem e, dessa forma, conseguir classificar se o período é simples ou composto. Simples demais. Basta contar os verbos, isso mesmo. Basta contar os verbos ou as locuções verbais. O que é uma locução verbal, Vande? Quando eu tenho dois verbos com a função de um apenas. Então, eu tenho numa oração dois verbos juntinhos, sem ter no meio deles, né? Sem ter no meio, entre eles, palavra nenhuma, sinal nenhum, pontuação nenhuma. Então, eu vou ter ali uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Dois verbos, dois ou mais verbos, que têm a função de um só, ou seja, que apresenta apenas uma ação, que apresenta aí um estado, um fato, um fenômeno da natureza, tá certo? Então, se aparecer apenas um verbo ou apenas uma locução verbal, nós vamos ter um período simples. Simples demais, né? Por que, Wande, vai ser um período simples? Porque vai ser um enunciado composto por uma oração apenas. E quando eu tenho apenas uma oração, eu tenho um período simples, tá? Chamado também de oração absoluta. Se eu tiver um enunciado que tem mais de um verbo, ou seja, mais de uma ação, mais de um fato, mais de um fenômeno da natureza, mais de um estado, eu estou ali com um enunciado constituído por um período composto. Por que composto? Porque é composto por mais de uma oração. Beleza? Então, recapitulando, período simples ou oração absoluta, porque também pode ser chamado de oração absoluta, são formados, né, pelo conjunto de apenas uma oração. Para encontrar, basta contar os verbos. Quer saber se é simples ou composto? Quantas orações tem no período? Basta contar os verbos. Se tiver um verbo, tem apenas uma oração. Se tiver dois verbos, nós vamos ter aí duas orações. Se tiver três verbos, três orações. Isso vale também para a locução verbal, tá? Se tiver uma locução, nós vamos ter uma oração. Se tiver duas locuções, nós vamos ter duas orações. O que é uma locução? Dois ou mais verbos com a função
de um apenas. Então, vamos imaginar que eu tenho em um enunciado um verbo e uma locução verbal, ou seja, 2 verbos com a função de um. Então, essa locução é como se eu tivesse mais um verbo, né? Porque ele indica mais uma oração. Então, nesse período, nós íamos ter 2 orações, né? Então, se eu tenho 2 orações, período composto. Deu para entender? Simples, né? Mas vamos para o exemplo, vai ficar ainda mais claro. Vamos lá, vejam só. Desculpem por essas pausas, tá? É porque minha garganta não tá muito legal. Mas vamos lá. A ignorância do bem é a causa do mal. De novo, a ignorância do bem é a causa do mal. Demócrito. Percebam que neste enunciado que tem sentido, ele apresenta apenas um verbo. Se ele tem apenas um verbo, nós temos então apenas uma oração. Período simples, oração absoluta. É muito simples, minha gente, encontrar e classificar o período, porque basta contar os verbos, tá? Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, então período simples. Vejam agora no outro exemplo. Vejam só. O gato não nos afaga, afaga-se em nós. Machado de Assis. De novo. O gato não nos afaga, afaga-se em nós. Percebam que nós temos 2 verbos, afaga e afaga-se. Se tem 2 verbos, eu tenho quantas orações? 2. Se eu tenho 2 orações, eu tenho um período simples ou composto? Composto. Não é simples, não é fácil. Então, é só isso. Toda a complicação do mundo é só isso. Período, ele é dividido em simples e composto. Simples apresenta apenas uma oração, composto apresenta mais de uma oração. O que é um período? Conjunto de uma ou mais orações. Beleza? Resumindo tudo para finalizarmos a aula de hoje, vamos lá. Frase, enunciado que tem sentido e apresenta ou não verbo. Oração, frase verbal, ou seja, que tem verbo. Frase que tem verbo. Período, conjunto de uma ou mais orações. Lembrando que o período pode ser simples, né, chamado também de oração absoluta, e ela vai apresentar apenas uma oração. E o período composto, mais de uma oração. Simples demais, né? Muito bom, muito bom. Vejam só, meus amores. Obrigada mais uma vez por esse encontro. Espero que tenham entendido. Coloquem aqui nos comentários, tá? Se conseguiram entender ou não. E as perguntas, se tiverem alguma, tá bom? Beijo e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!